A Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, tinha um jeito traiçoeiro de nos embalar em uma falsa sensação de calma, uma beleza cristalina Come on, e get out of enganosa there. que We gotta mascarava go o poder quickly. brutal e implacável de sua natureza, tanto a humana quanto a elemental. Suas manhãs de inverno eram frias, cristalinas e enganosamente serenas, o silêncio profundo interrompido apenas pela ominosa, baixa presença crepitante de forças invisíveis se fortalecendo na ventania cortante. A geada cobria as colinas sinuosas e traiçoeiras da estrada da serra como um cobertor pesado e sufocante, empoeirando as bordas da sinuosa rodovia e congelando os telhados lascados de casarões centenários e esquecidos, monumentos a um passado mais árduo. A paisagem serrana estava silenciosa, silenciosa demais, estranhamente quieta, exceto pelo fraco e gélido sibilo do vento roçando nos pinheiros congelados e pelo profundo e persistente zumbido de tensão não resolvida no peito do sargento João J. Mendes, um constante e baixo pulsar de perigo iminente que ele havia aprendido a confiar cegamente. O ar frio mordia violentamente suas bochechas e transformava cada respiração em uma pequena baforada visível que pairava brevemente antes de desaparecer no frio absoluto e implacável, um frio que espelhava o medo cru que Lucas Teixeira tentava desesperadamente conter. Na pequena e orgulhosa cidade de Petrópolis, aninhada firmemente entre estas majestosas e imponentes serras, a vida geralmente se movia devagar. No entanto, as correntes subterrâneas do amplamente divulgado destaque de resgate animal já estavam começando a ondular em direção a uma malícia genuína e a uma sabotagem profissional. Amanhã após o terrível confronto com o observador silencioso, uma névoa espessa e sufocante rolou do leste, uma cúmplice natural e inoportuna, abafando completamente os sons da clínica veterinária Dr. Ricardo e dos bosques circundantes, transformando o mundo familiar em uma tela de incerteza impenetrável. Cada sombra parecia se esticar impossivelmente mais do que deveria, alcançando como dedos esqueléticos e gananciosos o frágil santuário da clínica veterinária local onde Thor, o Golden Retriever, estava se recuperando bravamente. Lucas sentiu um mal-estar primal e angustiante se instalar sobre ele, mais pesado do que qualquer peso físico, e toda vez que o nevoeiro cegante se movia, ele via a imagem borrada e em retirada da figura encapuzada e sentia o clique sutil e silencioso do obturador da câmera, um som persistente e violador que ecoava incessantemente em sua memória. As magníficas orelhas de Thor se arrebitavam constantemente, girando e pivotando com velocidade antinatural, e ele andava inquieto pela pequena sala de recuperação, olhando fixamente para as janelas embaçadas como se antecipasse um intruso iminente e invisível, confirmando os medos mais profundos e aterrorizantes de Lucas. Lucas tentou desesperadamente se concentrar na rotina, mas sua mente continuava divagando para as fotografias amassadas e condenatórias, as pegadas deliberadas e precisas, e o símbolo crudo e terrivelmente reconhecível, um círculo irregular com o comando anônimo e arrepiante rabiscado, vigie, uma verdadeira pista da mensagem criptografada do perseguidor. Ele sabia de uma coisa com certeza absoluta que lhe fazia o coração palpitar. O observador não era mais apenas um curioso intrometido, nem era um fanático inofensivo, eles estavam testando limites, sondando fraquezas e documentando meticulosamente as consequências da emergência de resgate de incêndio por uma razão muito mais sinistra do que mera obsessão feia. Por volta do meio da manhã, um ruído sutil, fraco, quase imperceptível contra o ar pesado e úmido, atraiu a atenção de Lucas. Um passo único e preciso sobre a neve compactada e congelada fora da clínica, um som que apenas a audição hipersensível de Thor poderia ter detectado primeiro. Thor enrijeceu instantaneamente, seu rosnado baixo e retumbante ressoando profundamente em seu peito, um som que rapidamente escalou para um latido territorial e feroz, exigindo que Lucas reconhecesse a ameaça imediata. Lucas moveu-se silenciosamente em direção à porta reforçada, com a mão apoiada pesadamente na robusta lanterna policial no bolso de seu casaco, seu coração martelando contra as costelas, preparado para enfrentar o stalker implacável que ameaçava sua frágil paz. A porta rangeu ligeiramente ao abri-la, espiando a espessa cortina branca de nevoeiro semelhante a algodão, confirmando seu pavor. A figura estava na beira do claro,
meio envolta na névoa, muito longe para distinguir claramente, mas perto o suficiente para estar inegavelmente, aterrorizantemente presente. Thor avançou, latindo alto, seu rosnado protetor e agudo cortando o nevoeiro isolante como uma faca física, um aviso animal inegável e selvagem para o invasor recuar. A figura congelou instantaneamente ao ouvir o som, então se virou e desapareceu entre os eucaliptos com um silêncio praticado e predatório, como se o próprio nevoeiro os tivesse engolido, deixando apenas um persistente cheiro de ozônio químico, sugerindo a origem do fogo do carro, no ar. Lucas agarrou seu casaco e mochila, saindo com cautela, seguindo as pegadas fugazes e deliberadas deixadas na crosta gelada do chão, a orientação urgente e farejadora de Thor liderando o caminho ao longo de um cume estreito e envolto em névoa. A trilha terminou abruptamente em uma pequena cabana abandonada e dilapidada, parcialmente oculta por pinheiros carregados de neve, um esconderijo perfeito, isolado e sinistro para um observador, uma cena tirada diretamente de um thriller policial brasileiro. Lucas se abaixou, seus olhos vasculhando a área imediata, confirmando sinais de atividade recente e metódica, pegadas, embalagens de biscoitos descartadas e aquele cheiro fraco e acre de fumaça manufaturada recente, sugerindo fortemente um potencial avanço na investigação de incêndio criminoso que a patrulha local havia perdido. De repente, um galho estalou violentamente atrás dele, um som alto o suficiente para fazê-lo pular, e Lucas se virou instantaneamente, a potente lanterna erguida, cegando brutalmente a névoa com seu intenso feixe. Thor latiu ferozmente, dentes à mostra, rosnando com intenção aterrorizante e primitiva, enquanto uma figura jovem e atlética emergia da névoa, vestindo uma jaqueta com capuz, seu rosto parcialmente obscurecido por uma bandana e um par de óculos escuros, congelando quando Thor avançou agressivamente. Você não devia estar aqui, meu parceiro, repetiu a figura, sua voz baixa, controlada e estranhamente desprovida de emoção, uma neutralidade arrepiante e calculada que implicava uma ameaça física imediata. Quem diabos é você? Por que está me seguindo? E o que significa, vigie, seu moleque? Lucas exigiu, sua voz tremendo apenas ligeiramente, forçando uma autoridade calma onde o pânico cru e sem adulteração ameaçava tomar conta. A figura se moveu ligeiramente, avaliando o risco de um confronto com o Golden Retriever, e então, em um movimento repentino, praticado e ágil, eles dispararam em direção à linha de árvores, desaparecendo instantaneamente na densa névoa como um fantasma, a perseguição frenética de Thor detida apenas pelo aperto desesperado, firme e restritivo de Lucas na coleira. Lucas, ajoelhando-se para examinar o chão, encontrou a marca inconfundível gravada na terra sob a neve, uma pequena marca distinta, muito precisa para ser aleatória, um cartão de visitas profissional, um símbolo, o círculo irregular que combinava com o papel deixado anteriormente, confirmando que a mensagem criptografada do perseguidor era intencional. A batalha interna, a suspensão do sargento e a recaída de Thor. Enquanto isso, de volta ao quartel-general da Polícia Militar de Petrópolis, o sargento João J. Mendes estava travando uma batalha diferente, igualmente de alto risco, contra seu passado, olhando diretamente através de uma mesa de metal barata para o rosto presunçoso, intenso e desafiador do Major Renato Rato Valença. Valença, o oficial da corregedoria, um notório defensor do protocolo, finalmente havia apresentado suas descobertas oficiais, recomendando a suspensão imediata e indefinida de J, alegando que o uso de um pé de cabra padrão pelo sargento para acessar ilegalmente o veículo de Lucas foi uma violação flagrante e descarada do procedimento e constituiu excesso de força em propriedade privada, transformando um celebrado momento de policial herói salva-cachorro em uma responsabilidade política que definiria sua carreira. O senhor não estava autorizado a usar esse nível de força destrutiva, Mendes, especialmente sem confirmar uma vítima humana dentro do carro, afirmou Valença friamente, batendo com um dedo cuidado na ordem de suspensão oficial, um documento que poderia acabar com a paz duramente conquistada por J na Serra.
J forçou-se a manter o contato visual, a velha e familiar fumaça sufocante do incêndio no Morro do Alemão de 5 anos atrás passando brutalmente por sua mente, a memória paralisante do adolescente que ele tragicamente não conseguiu salvar tornando-se repentinamente real, nítida e terrivelmente presente na sala estéril. Havia uma vida lá dentro, Major, uma vida que jurei proteger, chefe, afirmou J, sua voz baixa e firme, defendendo seu resgate viral de animal no Brasil com toda a sua convicção, sabendo que a verdade moral pesava mais que a lei. E essa vida era um cachorro, Mendes. O senhor está trocando um crime claro que viola o protocolo por um Golden Retriever. É sentimental, perigoso e claramente sofre de TEPT em animais projetado, rebateu Valença venenosamente, mirando diretamente na ferida antiga e aberta de J, a memória permanente do fracasso. A porta do quartel abriu abruptamente, e um colega sargento, com o rosto pálido e tenso, irrompeu, segurando um rádio policial. J, é o rapaz Teixeira, ele está ligando da clínica. Thor teve uma recaída grave, uma crise de inalação de fumaça. Está em estado crítico, e ele está falando que alguém os está vigiando agora mesmo. J não esperou permissão. A palavra recaída e a esmagadora, dolorosa imagem de Thor lutando violentamente por ar cortaram instantaneamente as correntes do procedimento, liberando os instintos de herói primário e protetor para o qual ele havia fugido para as montanhas para controlar. Enquanto J disparava da sala, deixando Valença resmungando furiosamente sobre protocolo e suspensão, a memória dos olhos âmbar grandes e aterrorizados de Thor, tão semelhantes ao rapaz que perdeu anos atrás, afastou todas as dúvidas, transformando a insegurança de J em uma raiva pura, focada e necessária. Isso não era mais apenas sobre salvar uma vida, era sobre proteger uma segunda chance frágil e preciosa, tanto a de Thor quanto a sua, e expor os perigos ocultos que agora estavam caçando ativamente seu pequeno e isolado santuário na serra. O vínculo final, a confissão do mecânico. J encontrou Lucas de volta no claro da cabana remota, não na clínica, aninhado desesperadamente sobre Thor, que lutava violentamente contra uma convulsão traumática repentina desencadeada pelo estresse do confronto, suas patas se debatendo e seu pelo dourado úmido de suor. O pânico de Thor estava escalando rapidamente, sua respiração forçada e desesperada ecoando o desespero sufocante do incêndio, a visão de seu melhor amigo em perigo mortal reacendendo o trauma de Lucas, forçando-o a testemunhar o TEPT em animais de perto, impotente para ajudar. Precisamos tirá-lo daqui, J. Ele está em colapso. O pânico está trazendo o cheiro de fumaça de volta. Lucas gritou, sua voz rouca, áspera e trêmula, seu rosto molhado por lágrimas de terror e absoluta impotência. J imediatamente usou uma máscara de oxigênio de emergência que havia pego na viatura Chevrolet antes de sair, estabilizando a respiração de Thor o suficiente para pensar e agir, enquanto seus olhos caíam instantaneamente sobre o símbolo, vigie, tosco e aterrorizante gravado na neve. Esse símbolo, onde você encontrou isso, meu camarada? J perguntou, reconhecendo instantaneamente as linhas irregulares e caóticas de um caso antigo diferente, uma série de relatórios de vandalismo menor ligados a um ex-mecânico descontente da oficina, o motorista. Lucas explicou rapidamente a sequência aterrorizante, as fotos incriminatórias, as pegadas deliberadas, o confronto silencioso e o medo crescente, conectando o perseguidor implacável diretamente à geografia e ao prazo exato do incêndio veicular suspeito. J pegou o rádio, ignorando deliberadamente a suspensão, e redirecionou as equipes do Corpo de Bombeiros para a oficina, o motorista, mirando no mecânico específico que havia reparado o carro de Lucas apenas dias antes da emergência do carro em chamas, um sujeito desonesto chamado Silas Sassá Ramos, conhecido por suas dívidas de jogo e pavio curto. J conectou imediatamente os pontos aterrorizantes. Sassá, o mecânico, estava quebrado e precisava de dinheiro rápido, provavelmente sabotou o carro de Lucas para que pegasse fogo, o odor suspeito que J sentiu, para encobrir um trabalho de reparo ilegal e de má qualidade, um golpe de seguro comum que se tornou uma catástrofe pela presença de Thor e o resgate oportuno de J.
Mas Sassá, o mecânico, não estava apenas acobertando seus rastros, ele estava documentando meticulosamente seu próprio crime, deixando as mensagens cifradas e o símbolo como assinatura de seu orgulho distorcido e possessivo por seu planejamento metódico e maligno. Sassá tinha visto o heroísmo de Jota transformar seu crime perfeito em uma sensação viral, e agora, ele estava caçando Lucas e Thor, não apenas para silenciá-los, mas para terminar o trabalho que começou, o toque final e assassino na prova de fogo do Golden Retriever. O clímax: perseguição em alta velocidade e redenção. O rádio da viatura estalou com urgência. Silas Ramos, o mecânico, havia desaparecido da oficina, mas encontraram um mapa detalhado e perturbador da clínica e dos bosques circundantes, com a palavra arrepiante, acabar, rabiscada com raiva sobre a data atual. Jota e Lucas perceberam que o confronto final e desesperado não aconteceria na clínica. Sassá já estava em movimento, provavelmente com a intenção de atraí-los para a densa, envolta em neblina e traiçoeira estrada da Graciosa, onde um acidente poderia ser facilmente orquestrado para parecer um desastre de montanha. Com Thor descansando fraco, mas firmemente no banco de trás com oxigênio de emergência, seus olhos âmbar abertos pela sobrevivência, Jota acelerou a viatura Chevrolet, empurrando o pesado carro de patrulha ao seu limite absoluto e estridente, Lucas o guiando ao longo do passo de montanha escuro, escorregadio e sinuoso, o confronto final se aproximando ameaçadoramente. A perseguição foi aterrorizantemente rápida, um borrão de neve, neblina e asfalto gelado, o profundo trauma de Jota em Miami lutando desesperadamente contra sua recém-descoberta coragem na serra, enquanto ele navegava habilmente pelas quedas íngremes e curvas cegas e mortais, caçando o homem que havia transformado um resgate em uma caçada pela sobrevivência. Eles avistaram a picape velha, amassada e enferrujada de Sassá perto do pico, o notório mirante do Rio da Mata, o local exato onde o carro de Lucas havia colidido violentamente e incendiado, Sassá esperando como uma aranha venenosa em sua teia, pronto para acabar com o trabalho e silenciar as testemunhas-chave para sempre. Sassá viu as luzes azuis e vermelhas da viatura se aproximando rapidamente, os últimos vestígios de seu plano desesperado e quebrado desmoronando ao seu redor, e em um ato final e insano de autodestruição, ele moveu o caminhão em direção à beira do precipício, pronto para encerrar a perseguição, e a si mesmo, em um mergulho catastrófico final. Jota pisou nos freios, a enorme viatura derrapando precariamente no gelo preto escorregadio, parando a apenas centímetros da beira letal coberta de neve, o som horrível do metal rangendo e dos pneus cantando ecoando violentamente através do ar frio da montanha. Thor, sentindo o imenso, imediato e final perigo, soltou um latido profundo, poderoso e único que cortou o ruído, não um gemido de medo, mas um rosnado protetor e de garganta cheia de pura e não adulterada lealdade, alertando Jota e Lucas sobre o movimento final de Sassá em direção ao abismo. Lucas saltou da viatura, ignorando os gritos de aviso de Jota, o latido heróico de Thor incitando-o, confrontando Sassá justamente quando o mecânico desesperado se preparava para empurrar o caminhão para o abismo, criando uma distração caótica, aterrorizante e que salvou vidas. Jota, usando a agilidade pura e focada que pensou ter perdido para sempre, correu além da confrontação, agarrou a parte de trás da camisa suja de Sassá, puxando o mecânico que lutava e estava enlouquecido para longe da queda livre, lutando violentamente com ele sobre o chão gelado. O caminhão deslizou silenciosamente e tragicamente pela borda, caindo no abismo, Sassá gritando obscenidades e derrota enquanto Jota o dominava, algemando-o firmemente, o som do impacto final e distante sinalizando o fim definitivo da perseguição. O silêncio retornou, frio e profundo, quebrado apenas pela respiração ofegante de Lucas e pelas inalações constantes e profundas de Thor na máscara de oxigênio na viatura, o confronto aterrorizante finalmente terminado, o mistério resolvido e o perigo retorcido eliminado para sempre. Jota olhou para o abismo, depois para Lucas, e depois para Thor, que observava calmamente a cena, sua cauda dando um movimento lento, constante e triunfante, a verdadeira sensação de resgate canino brasileiro e o coração de todo este brutal drama, o companheiro leal que verdadeiramente forçou a mão do herói.
Jota salvou Thor do incêndio, mas Thor, através de sua lealdade inabalável e sua capacidade de forçar Jota a uma ação focada e necessária, finalmente salvou Jota de seu passado, redimindo a dor permanente do incêndio no alemão com este ato supremo e altruísta de coragem e justiça. Redenção e lealdade. O epílogo. Meses se passaram, marcados pelo desvanecimento gradual e constante das cicatrizes de Jota e pela recuperação total, alegre e completa de Thor, seu pelo dourado brilhando intensamente e totalmente restaurado, sua cauda poderosa balançando com seu vigor e entusiasmo característicos de sempre, o exemplo perfeito da resiliência do Golden Retriever. A investigação interna do Major Valença foi imediatamente arquivada após a confissão de Sassá sobre o incêndio criminoso e o subsequente complô de assassinato, e Jota foi reintegrado, não apenas como sargento, mas como o policial herói brasileiro da vida real mais condecorado da cidade, um símbolo de genuína e verdadeira integridade. Lucas e Thor voltaram finalmente às suas rotinas estabelecidas e reconfortantes, longas caminhadas terapêuticas pelas crispadas montanhas do Rio, brincadeiras de buscar cansativas e alegres perto do rio, e noites tranquilas e contentes aninhados juntos no sofá, um retrato de domesticidade pacífica conquistada com fogo e coragem. Toda a comunidade de Petrópolis observou com silenciosa admiração, orgulhosas testemunhas de como o vínculo entre o homem e seu cão cresceu exponencialmente mais forte, um monumento vibrante e vivo à lealdade, à sobrevivência e à coragem avassaladora que nenhum incêndio, esquema político ou fantasma do passado poderia jamais diminuir. Enquanto o sol se punha suavemente sobre a Serra Fluminense, pintando o dramático céu ocidental em tons vividos e inesquecíveis de âmbar, ouro e rosa esfumaçado, Jota refletiu sobre a profunda e poderosa história de bravura altruísta e amor duradouro que teve o privilégio de testemunhar e participar. E em algum lugar, no calor tranquilo e absoluto de um lar seguro e recuperado, Thor, o cão-herói, descansou suavemente sua cabeça enorme e recuperada ao lado de Lucas, ambos fundamentalmente mudados para sempre, e para sempre ligados de forma inextricável, por um único e definidor ato de extraordinária coragem e lealdade que finalmente trouxe paz ao sargento João Mendes. Se esta história viral de resgate canino tocou o seu coração e te deixou querendo saber a verdade por trás do incêndio suspeito, imagine quantas mais histórias inesquecíveis de heroísmo e justiça de pets brasileiros ainda temos para compartilhar e documentar aqui no canal. Inscreva-se no canal Contos de Pets, ative o sininho e acompanhe cada novo episódio de Coragem, Lealdade e Segundas Chances, uma jornada dedicada aos incríveis animais que nos salvam todos os dias e aos humanos que lutam por eles. Porque toda vida merece ser lembrada, celebrada e lutada contra todas as probabilidades, seja ela vestindo um uniforme ou uma coleira, com certeza.